Ontem eu terminei falando para os irmãos que pecar contra a autoridade é o mesmo que pecar contra Deus. E nós vimos confirmado na palavra, lá em Romanos 13, verso 1 e o verso 2, onde o Senhor diz que toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de... Todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E o verso 2 diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação. Ontem nós vimos, por um lado, como que acontece a condenação, que é quando uma pessoa fala mal de uma autoridade. Diga assim, quando a pessoa fala mal da autoridade. Vamos relembrar um pouquinho de ontem. O que acontece quando uma pessoa fala mal de autoridade? Segundo Eclesiastes 10:20, esses demônios que habitam nas regiões celestiais, ele escolhe a voz dessa pessoa e entrega para Satanás. Satanás vai aproveitar aquele momento oportuno, né, para acusar essa pessoa diante de Deus e com isso impedir que venha uma bênção, que cumpra a promessa, que o sonho se concretize na vida da pessoa. Quem está lembrado dessa parte de ontem aí? Agora, já começando hoje, por outro lado ainda, como acontece a condenação? Por um lado, nós acabamos de falar, é quando a pessoa fala. Por outro lado, é quando a pessoa só ouve. Diga assim, quando a pessoa ouve. O que acontece quando a gente para ouvir uma pessoa? Palavras que nós ouvimos são sementes. Vamos repetir? Diga assim, palavras que eu ouço são sementes. Agora, quando a gente para ouvir um rebelde, ele vai falar mal de uma autoridade, esses demônios que habitam nos ares, eles vão colher agora essa semente e vai entregar para Satanás. Satanás vai guardar essa semente para um momento oportuno. Entenda? Eu falei ontem, quero repetir para você lembrar. Legalidade. O que é legalidade? Direito que nós damos para o diabo destruir, acabar com a gente, impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele sabe o momento exato de usar. Estão entendendo? Amém? E qual é o momento que ele vai usar essa semente? Para você entender, eu divido a vida do homem em duas fases. Quais são elas? A primeira fase é aquela que a gente está forte na fé. Diga assim, forte na fé. Qual é essa fase? A gente está motivado, a gente está animado, tudo está dando certo na nossa vida, na família, no trabalho, na vida profissional, né? Na igreja, a gente está feliz com a igreja, a gente está feliz com Deus, está orando, está lendo a palavra, está congregando. Nessa fase nós estamos fortes na fé. Mas tem aquela fase que a gente fica fraco na fé. Qual que é essa fase? A gente fica desanimado. Quem já ficou desanimado um dia? Ser sincero, levanta a mão aí. Eu já. Nessa fase que a gente fica desanimado na fé, a gente não tem vontade de ler a palavra. Quem já ficou sem vontade de ler a palavra, levanta a mão aí. A gente não tem vontade de orar. Quem já ficou sem vontade de orar aí? Aí a gente vai orar contra a nossa vontade, dá aquele sono e a gente acaba dormindo de joelho. Quem já dormiu de joelho um dia e levanta a mão? E a pior coisa que tem é dormir de joelho, você não é? Entende? Nessa fase que a gente está fraco na fé, a gente não tem vontade de congregar, de vir à igreja. Quem já ficou sem vontade de vir no culto aí? Seja sincero. Eu já, até você, pastor, já, também pastores. Eu já fui para a igreja obrigado, porque eu não tinha outra pessoa para me substituir. Estão entendendo? Agora escuta, é nessa fase que a gente está fraco na fé, que o diabo vai pegar aquela semente, que talvez a gente ouviu anos e anos atrás, liberadas da boca de um rebelde. E vai lançar essa semente lá na mente. Diga, na mente. Por que na mente? É na mente do homem que o diabo tem livre acesso. Ou seja, ele entra e sai a hora que ele quer. Estão entendendo? Agora, uma vez lançada essa semente, ela cresce e produz assim no estalar de dedo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Os olhos dessa pessoa serão abertos para o mal. E a partir daquele momento, essa pessoa só vai notar erros e falhas na autoridade. Deus, sabendo de tudo isso, Deus nos dá uma orientação na palavra. Qual deve ser o nosso procedimento quando alguém vier falar mal de uma autoridade para nós? Vamos ver na palavra? Volta um pouquinho o livro na página 27,
Quem ainda não tem um livro, pode me acompanhar, por mais que tenha, quer conferir na palavra, é importante conferir na Bíblia, lá em 1 Coríntios 5 e o verso 11. Vamos ver qual que é a orientação de Deus, né, para quando alguém vier falar mal de uma autoridade para nós. Qual deve ser o nosso procedimento dentro da palavra? 1 Coríntios 5 e o verso 11. Página 27 do livro. Diz aí: mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão. Então deixei aberto, olha aqui para mim, Eipsio. Nota que esse texto, ele é um texto escrito para a igreja. Ele não é um texto escrito para o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Mas ele é escrito para a igreja. Quem aqui é irmão, levanta a mão, dá uma glória a Deus bem forte. Então cutuca esse irmão e fala assim: presta atenção, irmão. Ah, mas fala bonito, né? Ficou feio. Fala assim: presta atenção, irmão. Fala para assim: essa palavra é todinha para você. Amém? Porque é comum a gente estar ministrando um seminário desse nível, e quando a gente fala algumas coisas, a gente pensa: meu Deus, fulano tinha que ouvir isso aqui. Quem pensou em alguém que tinha que ouvir? Levanta a mão aí. Mas não está, né? Mas não está aqui, tinha que estar aqui, entenda? Essa palavra não é para o irmão que faltou, essa palavra é para mim, para você. Amém? Então a palavra diz: não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, beberrão, maldizente ou roubador. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Então vamos entender esse texto. Tudo isso aqui são características de um rebelde. Qual que é a orientação de Deus para mim e para você? Ele diz: não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for rebelde. Agora, o que é se associar? Todas as vezes que a gente para ouvir ou conversar com uma pessoa, nós estamos nos associando com essa pessoa. Quando terminar a nossa reunião, nosso culto, qualquer pessoa que você parar só para ouvir, talvez você não fale nada, você vai estar se associando com essa pessoa. Lá no celular, toda ligação que a gente atende, por mais que a gente não fale nada, nós estamos nos associando com a pessoa. Lá nas redes sociais, tudo que a gente curte na rede social, nós estamos nos associando com a pessoa. Porque tudo que a gente curte, nós estamos dizendo: eu estou de acordo com o que você compartilhou. Estão entendendo? E uma das ferramentas mais usadas por todo rebelde hoje chama rede social. Ele está insatisfeito, ele está descontente, ele não tem coragem de chegar para a autoridade, expor o descontentamento dele, a insatisfação. O que ele faz? Ele vai na rede social e vomita a insatisfação dele. Aí a gente vai lá, não presta atenção no que está escrito, vai e curte. Quando a gente curte, nós estamos dizendo: eu estou de acordo com o que você compartilhou. Por isso que a palavra me dá uma orientação. Então, vamos trazer esse texto para os nossos dias. O que o Senhor está falando? Qual a orientação de Deus? Não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com rebeldes. Agora, por que a palavra de Deus nos orienta a nem ouvir, quanto mais conversar com rebelde? Primeiro ponto: porque a rebeldia é contagiosa. Diga assim: a rebeldia é contagiosa. Você pode ter certeza absoluta, quando a gente para ouvir um rebelde, cedo ou tarde nós vamos nos tornar um igual ou pior do que ele. Porque a rebeldia é contagiosa. Vamos fazer um teste para ver se a rebeldia é contagiosa mesmo ou não? Vamos lá. Quem trabalha aí? Deixa eu ver você aí. Levanta a mão lá no quinto andar, esticando a coluna. Isso. Vamos fazer um teste. Você lembra quando você entrou nessa empresa, os primeiros dias de trabalho? Vamos voltar lá nos primeiros dias. Hoje não, tá ok? Eu vou te ajudar a pensar. Lá nos primeiros dias de trabalho, você ia trabalhar motivado ou desmotivado? Você ia trabalhar nos primeiros dias, hoje não, tá? Triste ou alegre? Lá nos primeiros dias, hoje não. Você falava bem ou mal da empresa? E como era o teu patrão lá nos primeiros dias? Era bom ou ruim? Não era bom, sim ou não? Mas aí um dia você parou para ouvir alguém falar mal da empresa.
parou para ouvir alguém falar mal do patrão. Oi, foi contaminado ou não foi? Você vai ver que sem a gente perceber, os olhos são abertos para o mal, e a partir daquele momento a gente só passa a notar erros e falhas na empresa, erros e falhas no patrão, e a única vontade que tem é sair da empresa. Sim ou não? O ânimo vai embora, a alegria de trabalhar vai embora, o sonho de crescer na empresa vai embora, entende? O patrão fica chato, enjoado, a gente só pensa em sair da empresa. Por quê? Porque foi contaminado pela rebeldia. Na igreja a mesma coisa. Você lembra quando você chegou na sua igreja? Ei, os primeiros dias de igreja, vamos parar e vamos voltar lá nos primeiros dias. Você vinha para a igreja feliz ou triste? Lá nos primeiros dias, motivado ou desmotivado? O que você falava da sua igreja lá nos primeiros dias? Você lembra? Você falava para todo mundo: olha, agora encontrei uma igreja de Deus. Que igreja abençoada, que povo abençoado. A minha igreja é tão boa, que parece o céu na terra de tão boa. Olha, na minha igreja é uma união, é um amor que eu nunca vi na minha vida. E os meus pastores, parece Deus na terra de tão bons que são. É assim ou não é no começo? Sim ou não? Mas um dia para ouvir alguém falar mal da igreja. Aqui não tem isso, amém? Eu esqueço que eu não estou lá em Brasília, né? A gente está mudando Brasília, né? Aqui é diferente, aqui é só uma vacina, né? Mas aí a gente para ouvir alguém falar mal da igreja. Para ouvir alguém falar mal dos pastores. É contaminado ou não é? Sim ou não? Você vê que a partir do momento que a gente para ouvir, os olhos são abertos para o mal, aí a alegria de congregar vai embora, o sonho de crescer na empresa, da igreja vai embora, a motivação vai embora, entende? A gente olha para os pastores, só nota erros e falhas, sim ou não? Por isso que a palavra me orienta. Eu creio que Deus aqui faria uma pergunta para mim e para você. Você quer ser mais que vencedor em todas as coisas? Quem quer dar uma glória a Deus bem forte? Então ele diz, o segredo é: não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com o rebelde, senão você vai ser contaminado e o único prejudicado vai ser você. Segundo ponto, por que a palavra me orienta a nem ouvir um rebelde, quanto mais conversar com ele? Sabe por quê? Só de ouvir um rebelde, ou seja, quando a gente para ouvir um rebelde, lembra que eu falei ontem, a gente está parando para ouvir um diabo em pessoa. Quem quer conversar com o diabão aí, levanta a mão. Ninguém. Mas entenda, todas as vezes que uma pessoa para conversar com o rebelde, está parando para conversar com o diabo em pessoa. Isso traz consequências. Por quê? Porque está abrindo portas, dando direito para esse demônio entrar na vida e cumprir o propósito dele. Qual é o propósito dos demônios? Roubar. Vamos lá, qual é o propósito deles? Aí a vida da pessoa que está vindo do bom para o melhor, assim, no estalar de dedo, começa tudo a desmoronar, vai de mal a pior, nada dá certo, entende? Na família, só brigas, contenda, desavença, marido que não compreende mulher, mulher que não compreende marido, no trabalho, nada dá certo no trabalho, o dinheiro que ganha some, desaparece, e só de ouvir um rebelde. Eu falei, no final, eu falo para vocês, não só por revelação que Deus me deu há 17 anos atrás, mas eu falo por experiência vista em todo o Brasil, já ministrado esse seminário. Só de ouvir um rebelde gera doenças em todas as áreas da vida da pessoa. Entende? Doença emocional, que é a amargura no espírito, a amargura, ela rouba a paz, ela gera aflição, desespero, angústia, sabe? Gera doenças físicas das mais variadas que você possa pensar. Uma das doenças físicas que eu tenho acompanhado, e eu tenho visto que tem vindo como tratamento de rebeldia, é o câncer. Não quer dizer que toda pessoa que tem câncer é rebelde, não. Amém? Mas o câncer tem vindo como tratamento de rebeldia. Quando vem o câncer, a pessoa morre assim, ó, no estalar de dedo. Gera doenças na família. Família que já foi tão abençoado lá, tão abençoado. Parou para ouvir, recebeu um rebelde em casa. O lar virou um verdadeiro inferno. Gera doença na vida profissional. Gente que não dá certo em emprego nenhum. Porque parou para ouvir? Rebeldes. Mas nessa noite, Deus vai curar aqui nessa noite, amém? Há uma unção de cura liberada nesse ambiente. Mas o Senhor vai nos orientando. Não adianta Deus curar e amanhã a gente parar para ouvir de novo, entende? Mas o texto termina dizendo, com tais pessoas, vocês não devem nem comer, ou seja, não sente à mesa para comer com um rebelde.
Por que a palavra me orienta a não comer com rebelde, a não sentar à mesa para comer com rebelde? Sabe por quê? Comer junto é sinal de aliança. Vamos repetir? Diga assim: comer junto é sinal de aliança. O que é aliança? É se tornar um só. Quando eu sento à mesa, eu almocei hoje com os pastores, né? E com a irmã da pastora. Quando nós sentamos à mesa, com os netinhos, né? E quando nós sentamos à mesa ali, quando nós estávamos comendo junto, naquele momento nós éramos um só, porque estávamos em aliança. E quando senta à mesa para comer com o rebelde, está sentando à mesa para comer com o diabo em pessoa. E o que ele vai falar para você? Só vai falar mal de autoridade, se é na família. Só vai falar mal do teu pai e da tua mãe, no trabalho do teu patrão, na igreja dos teus pastores. Estão entendendo? Só vai te procurar para falar mal de autoridade. E naquele momento que está comendo junto, então está fazendo uma aliança com esse demônio, se tornando um só contra aquilo que Deus quer fazer naquele momento. Por isso que nós precisamos entender que nós só vamos conseguir ouvir de Deus nitidamente quando nós nos submetemos aos homens que Ele levantou como autoridade na nossa vida, sabendo que a nossa submissão não é ao homem em si, mas à autoridade de Deus no qual esse homem está revestido. Estão entendendo? Como é isso na prática? Vamos usar um exemplo prático para você entender direitinho. Vamos supor que eu sou um policial militar. Eu sou o quê? Eu estou vestindo esta roupa e você nunca me viu na sua vida, ok? Aí Deus resolveu te abençoar, vou falar com o profeta, deixa eu ver se você está ligado aí. Deus resolveu te abençoar e te deu o carrão dos seus sonhos. E quase ninguém recebeu, vou falar de novo, hein? Quando o ministrante está ministrando aqui, ele é profeta. E quando ele libera uma palavra que é para você, a gente tem que manifestar. Eu recebo, eu aproprio, essa palavra é minha, amém? Então eu estou falando como profeta, deixa eu ver então se você está ligado. Deus resolveu te abençoar e te deu o carrão dos seus sonhos. Aí você vem todo feliz dirigindo o carrão que Deus te deu. Aí quando você olha na frente, está eu lá com essa roupa, você nunca me viu, te dando sinal para você parar o carro. Você pararia o teu carro? Sim ou não? Mas por que? Eu não sou policial militar? Por que você não parou? Porque eu não estou identificado como tal. Sim ou não? Não estou com a minha farda. Então vamos o contrário agora. Eu estou vestido com a minha farda de policial militar, identificado como tal. Estou com o carro da polícia aqui do meu lado. Você vem todo feliz dirigindo o carrão que Deus te deu. Mexendo no ar-condicionado para gelar um pouquinho que está muito quente. Aí quando você olha na frente, está eu lá, te dando ordem para parar o carro. Você pararia o teu carro agora? Sim ou não? Uai, estou te entendendo, não. Por que você não foi submisso antes e foi agora? Mudou o homem? É o mesmo homem? Mas por que agora você foi submisso e obediente? Por causa da identificação. Sim ou não? Significa que você não foi submisso e obediente por causa do homem, mas por causa da autoridade no qual esse policial militar está revestido. A mesma coisa é na igreja. Fala para o seu irmão assim: a mesma coisa é na igreja. Quando nós somos submissos e obedientes aos nossos pastores, à nossa liderança, nós não estamos nos submetendo ao homem em si, mas à autoridade de Deus no qual os nossos pastores estão revestidos. Somente assim nós vamos conseguir ouvir de Deus nitidamente. Lá na página 39 do livro, abre lá, página 39. Eu falei sobre a maior exigência de Deus para o homem. E nós vamos ver que a maior exigência de Deus para o homem não é carregar a cruz, não é a consagração e não é fazer sacrifício. Embora todos nós temos que carregar a nossa cruz, amém? Temos que fazer sacrifício, amém? Que é pagar preço, e temos que ter uma vida consagrada, amém? Mas nada disso é a maior exigência de Deus para o homem. Pastor, qual é então a maior exigência de Deus para o homem? Diga assim: a submissão e a obediência. Vamos mais forte? Diga assim: a submissão e a obediência. Sabe por quê?
Não adianta carregar uma cruz pesada. Tem crente que carrega uma cruz muito pesada. Não adianta dizer que tem uma vida consagrada, fazer sacrifício e mais sacrifício, jejuar 365 dias no ano, subir e descer morro o ano todinho e não ser submisso e obediente. Entenda, Deus não recebe nada de rebeldes. Vamos repetir? Diga assim: Deus não recebe nada de rebeldes. Vamos ver confirmado na palavra. Abra sua Bíblia, que no livro só tem a referência. 1 Samuel 15 e o verso 3. 1 Samuel 15 e o verso 3. Vamos ver na palavra que Deus não recebe nada de rebeldes. 1 Samuel 15 e o verso 3. Enquanto você vai abrindo aí, no verso 1 e o verso 2, eu não vou ler só para você entrar no texto. Aí nos dá a entender Deus dando uma ordem para Samuel poder transferir esta ordem para Saul. Você que já achou o texto, olha aqui para mim. Deus não poderia ter falado diretamente com Saul? Sim ou não? Ele não é a autoridade das autoridades? Senhor dos senhores? Sim ou não? Ele não é a autoridade soberana? Sim ou não? Sim. Mas por que, pastor Daniel, pastora Rosa, que ele fala com Samuel, para Samuel transferir a ordem para Saul? Por que ele não fala diretamente para Saul? O que Deus quer nos ensinar com essa atitude aqui? Ele quer nos ensinar que mesmo ele sendo a autoridade das autoridades, Senhor dos senhores, a autoridade soberana, mesmo toda a autoridade, estando debaixo da autoridade dele, mesmo assim, ele respeita a autoridade que ele delegou. Estão entendendo? Deus nunca ultrapassa o nível da autoridade. Depois, se você for ver lá em Josué, para você entender direitinho, capítulo 1, verso 1, quando Moisés morreu, aí Deus vai falar com Josué, dá orientação para Josué, e o texto diz o seguinte: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Deus, no período todo, nunca chamou Josué meu servo, mas sempre falou: Josué, servo de Moisés. E a orientação de Deus para Josué era: se você andar conforme tudo que o meu servo Moisés te orientou, ou seja, se você for submisso e obediente a todos os ensinos que o meu servo Moisés te deu, você será bem sucedido, você vai ter vitória e eu serei contigo. Estão entendendo? O segredo é andar conforme a orientação da autoridade que já tinha até morrido, mostrando que até depois de morto, Deus respeita a autoridade. Estão entendendo? Deus só foi chamar Josué meu servo quando Josué morreu. E ele tinha cumprido na vida dele, ele tinha sido submisso e obediente mesmo depois da morte de Moisés, né? Mas voltando aqui para o texto, Deus dá a ordem então para Samuel. Samuel vai encontrar com Saul lá no verso 3, me acompanha aí. Diz aí: veio pois Samuel, vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Estão comigo aí? Verso 3. Então, qual foi a ordem de Deus para Saul? Destruir tudo. Vamos forte. Qual foi a ordem de Deus para Saul? Destruir tudo. Se a gente fosse ler a partir do verso 4, deixa que nós vamos ler mais um pouquinho. Quando Saul recebe esta ordem, pastora, ele automaticamente vai para cumprir a ordem. Ele foi o quê? Ele foi obediente à ordem dada, sim ou não? Só que quando Saul chega lá no território dos amalequitas, o que a Bíblia diz? Ele poupou a vida do rei e a vida dos melhores animais. Conhece esse texto? Sim ou não? Né? Então vamos lá. Então Saul, ele foi submisso e obediente. Lembra que eu falei ontem que antes de qualquer promessa cumprida na nossa vida, nós vamos passar por testes? Quem está lembrado aí, levanta as mãos. Entendi. Eu falei que o teste sempre começa com submissão e termina com submissão. Por que Deus faz 2 testes de submissão na vida de um homem e de uma mulher antes de qualquer promessa cumprir na vida? Podemos aprender com Saul aqui. Todo rebelde no começo é submisso e
obediente. Não existe ninguém mais submisso e obediente do que o rebelde no começo, né? E Saul chega lá no território dos amalequitas, ele poupa então a vida do rei e a vida dos melhores animais. E diz a palavra que o restante destruiu tudo. Ele volta feliz porque teve a vitória, alegre, com certeza celebrando com os seus soldados a vitória. Só que Deus ficou tão indignado com essa atitude rebelde de Saul, que foi aqui nesse texto, nesse capítulo, depois você lê o capítulo 15 todo, deixa que eu vou ler mais um pouquinho, que Saul foi reprovado para o reinado dele. Quando Deus fala, mata, e ele poupa aquilo que Deus mandou matar. E Deus, com certeza, ele fala com Samuel, e Samuel vai encontrar com Saul lá no verso 13. Me acompanha aí, 1 Samuel 15, verso 13. Diz aí: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Deixa aí aberto, olha aqui para mim. Ele executou as palavras do Senhor? Sim ou não? Não. Então aqui nós temos a primeira característica de todo rebelde. Diga assim: todo rebelde é mentiroso. Diga mais forte: todo rebelde é mentiroso. Verso 14: então disse Samuel: que balido de ovelhas é esse dos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu ouço? Verso 15: respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor dos bois e das ovelhas para oferecer ao Senhor teu Deus em sacrifício, mas o restante destruímos tudo ou totalmente. Olha aqui para mim: quem poupou a vida dos animais? Foram os soldados ou Saul? Quem era o rei? Quem era a autoridade? Quem deu ordem? Agora, por que diante da autoridade superior, que era o profeta Samuel, por que Saul não assumiu a responsabilidade pelo que ele fez? O que ele falou? Samuel, eu sou o rei, eu sou a autoridade, e eu decidi poupar a vida dos melhores animais. Nota que ele sabia que estava errado, que ele não ousou falar para oferecer ao Senhor nosso Deus, mas para oferecer ao Senhor teu Deus. O que isso nos mostra? Todo rebelde sabe que está errado. Diga assim: todo rebelde sabe que está errado, mas nunca assuma a responsabilidade pelo erro. Ele jogou a culpa nos soldados. Então aqui nós temos a segunda característica de todo rebelde. Diga assim: todo rebelde é covarde. Diga mais forte: todo rebelde é covarde. Ei, ele fala mal do patrão para você, mas para o patrão, longe de você, ele vai falar que era você que estava falando mal do patrão. Ele fala mal dos pastores para você, entende? Mas para os pastores, ele vai falar que era você que estava falando mal deles. E se os pastores colocar você e esse rebelde frente a frente, o rebelde vai falar na sua cara que quem estava falando mal dos pastores era você. Porque todo rebelde é covarde. Vamos fazer um teatrinho para ver como acontece mais ou menos? Pastor Daniel, você, pastora Rosa, pode sentar ali um pouquinho? Eu vou pedir os pastores para me auxiliar aqui. Vamos fazer um teatro aqui. Isso é muito comum acontecer quando a pastora Rose, também o pastor Daniel, faz uma reunião só com os obreiros. Ou então pregar com a igreja primeiro. A pastora chega aqui brava. Ela não vai olhar para você não, tá? Quem já viu ela brava um dia aqui? Levanta a mão assim, vem só. Eu que o digo, eu sei que era muito brava, né? Pastora, é bom que você não olhar mesmo, viu? Ela chega aqui brava. Ela ministra uma palavra e prega e chama a atenção do povo e bate na nossa linguagem sem dó e toma decisões sem falar nada com a igreja. Culto assim geralmente gera muita insatisfação, sim ou não? Fica muita gente chateado, sim ou não? Mas ninguém fala nada para a pastora. O que acontece? Termina o culto, reúne um grupinho aqui, outro grupinho aqui, outro aqui, e vai falar mal do que aconteceu. É assim que acontece ou não é? Sim ou não? Como que chama esses grupinhos? Fala assim: montim, diga forte, montim de rebelião. É
É mais comum quando ela reúne só os pastores e obreiros, evangelista, presbítero, diácono e assim por diante. E ela faz aquela reunião. Eu sempre faço isso. Agora, antes de eu viajar, eu tive uma reunião dessa. Eu tenho uma mesa redonda e eu chego sempre antes. Eu fico esperando até chegar o último. Quando chega o último, eu falo, tranca a porta e me entrega a chave. Eu coloco a chave no bolso. E ele sabe que aquele dia nós vamos lavar a roupa suja mesmo. Aquele que falou mal do outro vai ter que se justificar por que falou mal. Aquele que ouviu uma fofoca vai ter que se ajustar ali, vai ter que alinhar. Estão entendendo? Mas e a pastora faz uma reunião desse nível e chama a atenção dos obreiros, um por um, coloca de pé, né? Expõe o erro e a falha de um por um, chama a atenção, chama ao compromisso e toma decisões sem falar nada com a equipe nem com a diretoria. Reunião assim gera muita insatisfação, sim ou não? Fica muita gente chateada, sim ou não? Mas ninguém fala nada com a pastora. O que acontece? Termina a reunião, aí reúne um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro fala, pastor, vamos lá para a sua casa para a gente reunir, ficar mais a sós e à vontade? É assim que acontece ou não é? Como chama esses grupinhos? Montinho de rebelião. Vou fazer um teatro para você entender direitinho. Está aqui, só está a diretoria. Tem uma diaconisa aí, uma irmã que é obreira, que pode vir aqui rapidinho, fazer parte do teatro. Isso, corre aqui, uma irmã, corre aqui rapidinho. Não, pode vir, pode vir. Chama alguém aí. Aí, tá vindo uma corajosa ali. Isso. Pastora, quando eu fizer assim, você vem? Isso. Vem uns dois que é melhor, né? Então aqui, vamos chegar mais para cá. Aqui só está a diretoria da igreja. Está aqui desde a fundação da Shekinah, só diretoria. Fala assim, grande coisa. Diga aí, fala, grande coisa. Tem gente que acha que título ou tempo de crente é alguma coisa para Deus. Entende? Quando Deus olha para mim, Ele não está olhando para o meu título de pastor, para o tempo de crente que eu tenho. Entende? Quando Deus olha para mim, Ele quer ver realidade. Eu sou pastor mesmo. É fácil eu estar aqui à frente ministrando para vocês. Entende? Mas eu vivo o que eu prego. Na minha casa eu sou pastor de verdade. Estão entendendo? Por quê? Tempo de crente e título sem realidade é lixo para Deus. É o quê? Lixo para Deus, tá? Mas aqui está aqui só diretoria. Vocês não vão falar nada para vocês não pecar, tá bom? Só eu falar, tá? Aí a pastora chegou e chamou a nossa atenção, fez uma reunião, né? E colocou a gente de pé, um por um, tudo diretoria da igreja. E depois aí o pastor Daniel ainda completou e bateu mais ainda, né? Colocou você de pé, colocou eu de pé, você, expôs nossos erros. Tem gente nova chegando na diretoria da igreja, e eles não nos respeitou o nosso tempo de igreja, de ministério, de diretoria da igreja. E chamou a nossa atenção, e tomou decisões sem falar nada com a gente. Terminou a reunião, eu fiquei com muita raiva deles. Só que eu não falei nada para eles. Aí eu reuni meu montinho de rebelião aqui. Aí eu falo para vocês, não vou falar nada para não pecar, tá? Eu falo, o que vocês acharam da reunião da pastora e do pastor hoje? Vocês não só, será que a pastora está achando que ela é a dona da igreja agora? Será que eles estão achando que eles agora viraram Deus aqui nessa igreja? Vocês viram só, nós estamos aqui antes deles chegarem aqui, desde a fundação dessa igreja, nós estamos aqui. Na pedra fundamental, a gente lançou a pedra fundamental, estamos na diretoria, tem gente nova chegando, eles não nos respeitaram. Viu? Colocou você de pé, expôs nossos erros diante de todos eles aqui, e tomou decisões sem falar nada com a gente. Olha, isso não vai ficar assim de jeito nenhum, vocês vão ver só. Na primeira oportunidade que eu encontrar com a pastora ou com o pastor, eu queria encontrar com os dois juntos. Eu vou chamar a atenção deles, eu vou obrigar eles a fazerem uma nova reunião e colocar um por um de nós de pé e pedir perdão para nós na frente de todo mundo. E tem outro, eles vão ter que voltar atrás naquelas decisões, porque eu não concordo com nada com eles. Está achando que eles são o quê? Vão ter que voltar atrás. Está pensando o quê? Olha, eu estou com raiva deles, eu queria que eles chegassem aqui agora. Eu queria que vocês vissem e ouvissem. Eles podiam chegar aqui agora. Vocês vão ver só, quero falar na cara deles para vocês ouvir. Está achando o quê?
vai ficar sem nada, eles me pagam, mas não vai nem no sonho. Ora, vai ter que voltar a decisão deles. Ô pastora, paz do Senhor, pastora, tudo bom? Pastorzão, meu queridão, paz do Senhor. Pastores, que reunião abençoada, hein? Pastora, você foi usada demais por Deus, pastora. Pastora, você nem imagina como foi usada por Deus. E o pastor ainda completou depois, pastora. Pastor, vocês devem ter orado demais, né? Pastora, sabia que você falou tudo que a gente precisava ouvir, pastora. Estava passando da hora da gente ouvir tudo isso. Pastores, sabia que eu estava fazendo campanha na madrugada, orando em jejum para Deus usar vocês assim? Pastores, que reunião abençoada, pastores. Pastor, que decisões abençoadas. Pastora, estou contigo, pastora. Conta comigo, pastorzão. Pastores, somos um só, pastor. Temos uma aliança, somos um só, hein? Agora, olha aqui para mim. Eu pedi para eles ficarem em silêncio, porque na realidade é isso aqui que vai acontecer. Por que sempre fica em silêncio? Não consegue ter atitude nenhuma. Sabe por quê? O mesmo demônio que agiu lá na serpente para enganar Eva, é o mesmo que age nos rebeldes hoje. Então podemos dizer que o rebelde é a serpente do Éden. Diga assim, o rebelde é a serpente do Éden. Ei, e picada de cobra venenosa traz alguns sintomas. O primeiro sintoma, a pessoa perde a visão. Perde o quê? A visão. Por mais que eles viram no natural a minha atitude com eles, e viram no natural a minha atitude contrária com os pastores, mas no espiritual eles estão cegos. Estão cegos. Segundo sintoma, perde a audição. Por mais que eles ouviram o que eu falei para eles no natural, e ouviram o que eu falei o contrário para os pastores no natural, mas no espiritual eles estão surdos. Estão surdos. Terceiro sintoma, perde a fala. Perde o quê? A fala. Por mais que eles queiram falar alguma coisa no natural, nunca conseguem falar nada, porque no espiritual estão mudos. Então escuta, quando alguém para ouvir um rebelde, a pessoa fica cega. Vamos lá, fica o quê? E muda. Vamos aplaudir nossos pastores, diaconistas, que tudo, homens de Deus, submissa e obediente. Deus abençoe. Entende? Por isso que Samuel exorta Saul no verso 22, dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. Diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. E por isso o Senhor nos orienta: não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com rebeldes, senão você vai ser contaminado e o único prejudicado vai ser você. Por isso, onde quer que estejamos, nós temos que ver a autoridade e nos submetermos a ela. Temos que ver a autoridade lá no trabalho e nos submetermos a ela. Entende? Por que tem crente que não para em emprego nenhum? Você conhece alguém assim lá fora? Quem conhece, levanta a mão aí. Aqui não, aqui é diferente, né? Estou falando aqui é só uma vacina, né? Mas tem crente que não para em emprego nenhum, pastores. Entende? Entrou hoje, no primeiro corte que tem na empresa, está o nome do crente lá. Deixa eu te falar algo. Escuta, para mim, é uma vergonha um crente ser mandado embora do trabalho. A não ser que a empresa vai abrir falência, e ele é tão bom funcionário, tão de honra, que o patrão fala: vou abrir falência, se eu abrir falência, eu vou te dar seus direitos e vou te mandar embora. Estão entendendo? Mas a empresa está avançando, a empresa está crescendo, a empresa está conquistando. O primeiro nome na lista de corte é o do crente. É uma vergonha. Escuta, a igreja era para ser um balcão de emprego. Não era para existir nenhum desempregado na igreja. Era para o empresário precisar de funcionário na empresa, ligar na igreja: pastores, eu estou precisando de funcionário nessa área, tem aí para me indicar? Mas o que acontece hoje? Eu converso com muitos empresários, eu dou essa palestra para a empresa, lógico que eu não falo de autoridade espiritual, outro nome, entende? Eu converso com muitos empresários, eles falam para empresários crentes, descrentes também: pastor, quando eu vejo lá evangélico, crente, eu rasgo o currículo e jogo fora. Porque infelizmente, escuta o que eu ouço, são os piores. Todo montinho está o crente lá. Deixa eu te contar um exemplo que aconteceu
na igreja que eu pastoreava um tempo. Chegou um microempresário na igreja, todo feliz, alegre com a igreja. Um dia, querendo abençoar o povo, pastores. Um dia ele me ligou e falou assim: pastor, eu mandei todos os meus funcionários embora e só contratei gente da nossa igreja para trabalhar comigo. Eu falei: misericórdia, por que você fez isso? Por que você não falou comigo antes, irmão? Querendo abençoar o povo, mas o povo não quer ser abençoado. Eu falei: acabou minha paz. Gente, todos os dias eu recebia de 8 a 10 ligações desse irmão, só falando mal dos irmãos. Não chega a hora que quer, vai embora a hora que quer, falta, inventa que estava fazendo a obra, entende? Leva atestado falso para o trabalho, é bruto, está envolvido em toda a rodinha de rebeldia, de rebelião na empresa. Aí um dia eu acordei com raiva. Dá raiva ou não dá? Sim ou não? Quem já acordou um dia com raiva? Levanta a mão. Então não estou sozinho não, porque às vezes as pessoas pensam que pastor é santo dos santos, né? Eu acordei com raiva um dia, falei: hoje ele me paga. Eu peguei o celular, pastor, e fiquei esperando. Ei, me ligou rapidinho, do mesmo horário, era sempre. Ok, me ligou, eu falei: você cala a boca. Oi, pastor, cala a boca. Hoje você só vai me ouvir e obedecer. O que foi, pastor? Você vai mandar todos embora e não vai contratar mais nenhum da igreja. Quando você tiver interesse em contratar algum irmão da igreja, fale comigo, eu vou dizer se ele merece ou não trabalhar com você. Infelizmente vivemos nessa situação. Estão compreendendo? Amém? Sabe, em vez de ser o melhor funcionário padrão, porque quando é o funcionário padrão, o patrão vai fazer o possível e o impossível para manter esse funcionário na empresa. Estão entendendo? Amém? Uma vez um discípulo meu, funcionário padrão da empresa, e entrou um gerente lá, invocado com ele, ele submisso, ele obediente, servindo aquele gerente, entende? E um dia o gerente ameaçou de mandar ele embora. E ele falou comigo, eu falei: meu filho, você está honrando? Estou. Você está trabalhando direitinho? Estou trabalhando direitinho, pastor. Continua sendo um funcionário padrão? Continua. O nome dele era do quadro todo mês. Funcionário padrão. Eu falei: fica tranquilo, é mais fácil Deus mandar o patrão embora do que você. Fica tranquilo. No outro dia chegou lá, o gerente tinha sido mandado embora. Estão entendendo? Por quê? Funcionário padrão. Quando você é funcionário padrão, escuta, você vai ser abençoado onde você estiver, amém? E o patrão vai fazer de tudo para te manter na empresa. Mas se é o contrário, o primeiro nome da lista de corte está o nome do crente lá. Por isso nós temos que ver a autoridade na família e nos submetermos a ela. Onde quer que estejamos, temos que ver a autoridade. Por quê? Porque a revelação, a submissão e obediência a essas autoridades é que vai produzir em nós uma fé com resultado. Pastor, tem fé que não tem resultado? Tem, e eu vou te provar. Talvez você já ouviu alguém falando: vou participar da Semana da Vitória, porque Deus falou comigo que vai me dar a minha vitória. Chegou a minha vez, essa semana muda tudo. Quem já ouviu alguém dizendo semelhantemente? Levanta a mão. E a pessoa vem toda feliz, toda motivada, ora, jejua, participa da campanha, fala para todo mundo: chegou minha hora, chegou minha vez. Termina a Semana da Vitória e não vem vitória coisa nenhuma. Parece que a vida foi piorar mais. Já ouviu alguém dizendo assim também? Levanta a mão. Por que não vem vitória? Talvez você já ouviu alguém dizendo: eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel e a minha história financeira não muda. Cada mês que passa a coisa fica mais regrada, o dinheiro não dá para nada. Quem já ouviu alguém dizendo assim também? Por que participou da Semana da Vitória e não vem vitória? Por que é dizimista, ofertante fiel e a história não muda? Sabe por quê? Se está no princípio da rebeldia. Assim como Deus não recebe nada do rebelde, rebelde também não recebe nada de Deus. Assim, rebelde não recebe nada de Deus. É impossível um rebelde ser abençoado, é impossível um rebelde ter bênçãos, ter vitórias. Estão entendendo? Até porque Deus já deixou registrado na palavra o fim, o destino, a habitação de todo rebelde. Vamos ver na palavra, Salmo 68, o verso 6. Vamos ver aí o fim, o destino de todo rebelde.
Salmo 68, o verso 6. Diz aí: Deus faz que o solitário viva e liberta os que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Outra versão diz terra árida. Outra versão diz terra estéril. Na linguagem de hoje, diz terra infrutífera. Olha aqui para mim. O que é terra seca, terra árida, estéril ou infrutífera? Deserto. É o quê? Então, qual que é o destino de todo rebelde? Vamos forte, qual o destino de todo rebelde? Ei, você já viu que tem crente que não sai do deserto? Quem conhece alguém lá fora? Levanta a mão. É a vida toda no deserto. Entra ano e sai ano, está no deserto. Tem crente que já até acostumou com o deserto, pastor. Que eles falam assim, não, pastor, se Deus quiser, um dia Ele me tira desse deserto. Fala para o seu irmão assim, não é Deus não, irmão. Fala para ele, não é Deus não. Tira Deus dessa. Deus tem nada a ver com o tempo duradouro de deserto do crente. Estão entendendo? Até porque a Bíblia me mostra 2 tempos de deserto. Quantos tempos de deserto? 2. Primeiro tempo de deserto, o povo de Israel no deserto. Eles estão aqui no Egito. E Deus tira eles do Egito, fala, a promessa está lá, Canaã está lá. Mas para vocês chegarem na promessa, vocês terão que passar pelo, mas é só passar, não é para parar, não é para habitar, não é para fazer amigo no deserto, é só passagem no deserto. Se eles fossem submissos e obedientes, na verdade, esse deserto, essa passagem ia durar mais ou menos 40 dias. Eles ficaram quanto tempo? 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Por causa da rebeldia. E a Bíblia diz que nenhum daqueles que viram o poder de Deus, já tinha consciência, nossa linguagem, nenhum deles entraram na terra prometida. Todos morreram no deserto. Nenhum apropriou da promessa. Mas a Bíblia me mostra o segundo tempo de deserto, que é Jesus no deserto. Jesus ficou quanto tempo no deserto? Quanto tempo? 40 dias. Ei, o que significa? 40 anos fala de uma vida toda. Entende? 40 dias é um tempo rápido. Significa que se a pessoa vai ficar 40 anos, a vida toda, ainda morrer no deserto, ou vai ser rápido, o tempo de deserto na vida de uma pessoa não é Deus que determina, é a pessoa que determina. Então eu falo assim, o meu tempo de deserto sou eu que determino. Estão entendendo? O seu deserto pode acabar agora. O seu deserto pode acabar agora. Só depende de você. Estão entendendo? Amém? Só depende de você, pastor. Como que funciona o deserto na vida de um rebelde? Você quer ver como funciona o deserto na vida de um rebelde? Vai na casa dele. É impossível haver paz na casa de um rebelde. É impossível haver união na casa de um rebelde. É impossível haver alegria na casa de um rebelde. Casa de rebelde é só brigas, contenda, desavença. Marido que não compreende mulher, mulher que não compreende marido. Ou seja, a casa de um rebelde é um verdadeiro inferno. Entende? Tudo que compra, quebra, é uma queimação de televisão, estoura motor de carro, entende? Vai na casa de um rebelde que você vai ver o que é deserto na casa de um rebelde. Como funciona o deserto na vida de um rebelde? Oi, a pessoa trabalha e não tem nada. Tem gente que ganha muito dinheiro, é trabalhador, trabalha se for preciso de domingo a domingo, de manhã à tarde, à noite, ganha muito, mas o dinheiro some, desaparece, não dá para nada. Tem gente que é escravo do trabalho. Estão entendendo? Uma vez, para você entender direitinho, uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu todo mês é a mesma coisa. Eu falei, mas o que? Eu recebo, coloco o dinheiro no bolso, e eu vou comprar, vou pagar alguma coisa, e o dinheiro some, desaparece todo mês. Pastor, aí eu colocar a mão no dinheiro, o dinheiro some. Ele falou, eu tomei uma decisão. A partir do mês que vem, não ponho mais mão em dinheiro. Eu vou pagar tudo no cartão. Quando foi no outro mês, ele me ligou desesperado. Eu pensei, estava tão desesperado, que eu pensei que tinha morrido alguém.
Eu falei, o que foi? Aconteceu o quê? Quem morreu? Não, pastor, lembra do mês passado? Não lembro não. Fala aí, pastor, se eu lembrei. Falei, e aí, pastor, acabei de receber, fui no primeiro local pagar um compromisso meu, chegou lá, pastor, o banco comeu todo o meu dinheiro, sumiu, pastor. Eu estou desesperado, não sei o que eu vou fazer esse mês, não comprei nada para casa, não paguei nada, não tenho nem um centavo, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Que é isso? Trabalha, não tem nada, mas por quê? É rebelde. Estão entendendo, amém? Outros, como eu já falei, não param em emprego nenhum. Mas eu venho para falar para você, Deus não tem uma vida de deserto para você. Deus tem o melhor dessa terra. Isaías 1,19, o Senhor diz, se você quiser e me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. Mas Deus dá uma condição, na versão NVI, que é uma tradução mais contemporânea, diz, se você estiver disposto a me obedecer, diz o Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Então Deus tem o melhor para mim e para você, amém? Diga assim, Deus tem o melhor para mim. Mas como que eu vou comer, vou usufruir desse melhor de Deus? A decisão é minha. Assim, a decisão é minha. Não é Deus que vai decidir. Estão entendendo? Não adianta você orar, Deus me faça ser submisso, Deus me faça ser obediente, expor a mão na cabeça, espírito de rebeldia, sai da minha vida. Fala para o seu irmão assim, não sai. Fala para ele, não sai. Espírito de rebeldia não sai com oração, não sai com jejum, não sai no poder do nome de Jesus e não sai no poder do sangue de Jesus. Não adianta orar, jejuar, sai da minha vida, ele não sai. O espírito de rebeldia só sai da vida de uma pessoa quando a pessoa decide ser submissa e obediente. Amém? Aí quando você decide ser submisso e obediente, você está automaticamente decidindo comer o melhor dessa terra. Amém? E quando eu vou decidir, vou repetir o que eu falei ontem, quando a autoridade errar, quando você estiver insatisfeito com a autoridade, quando você estiver em desacordo com a autoridade, descontente, nessa hora você vai determinar o seu tempo de deserto. Entende? O verso 20 diz, porém, Isaías 1:20, porém, se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Olha como é sério. Se eu decidir ser submisso e obediente, eu vou comer o melhor dessa terra, amém? Mas se a pessoa decidir ser rebelde, a Bíblia diz, Deus fala, ele vai ser devorado à espada. Recebe a espada, fatia todo o dinheiro. Vai na saúde, fatia toda a saúde. Você pode falar, pastor, eu conheço uma pessoa que é rebelde e tem muito dinheiro e rompeu financeiramente. Vê se tem saúde, vê se tem paz, vê se tem alegria. Eu ouvi um um homem trilionário, nunca vi um homem tão rico daquele jeito, fui almoçar na casa dele, e ele falou para mim desse jeito, escuta só, pastor, eu tenho riqueza que eu nem sei o que eu tenho, meu pai deixou um império, isso aí eu quase tripliquei ou mais do que o que ele deixou para mim, olha o que ele falou para mim no almoço, eu moraria num quartinho, dormiria num colchão no chão, para mim ter alegria. Eu tenho tantos bens, tanto um império, mas não tenho alegria. Por quê? Rebelde. Entende? Mas eu venho falar para você, Deus tem o melhor dessa terra para você. Deus nessa noite quer mover, quer na sua vida, quer transformar todo o deserto em mananciais de águas vivas sobre a tua vida. Amém? Deus preparou esses dias para mudar a sua história. Fique em pé. Eu quero orar com você. Fique em pé. Deus não tem prazer em ver o filho e a filha dele no deserto. Entende? Só que Deus fica impossibilitado de agir quando a gente está com rebeldia. Sabe, por isso, deixa eu te ensinar um segredo. Talvez você veja eu ministrando aqui. E será que esse pastor vive isso mesmo? Eu não assisto reportagem, somente grandes mídias, somente depois que o presidente foi eleito, não por causa do presidente, entende? Eu sou antipartidário, na verdade,
não sou um bispo, mas sou antipartidário. Não é por causa do nome, é por causa das ideias que ele defende. Entende? Família, a moral, a ética. E depois disso, as grandes mídias revelou de fato o que era, trouxe para fora o que estava oculto no coração delas. Só rebeldia, só fala mal da autoridade, só critica a autoridade. Eu não ouço isso. Eu sei de todos os acontecimentos, porque eu vou na internet, aqui eu filtro o que eu vou ler. Estão entendendo? O que eu vou ouvir, eu filtro. Eu não leio, eu não participo, eu não paro para ouvir ninguém falar mal de autoridade. Ninguém senta comigo numa mesa e vai falar mal de uma autoridade. Ninguém fala mal do meu pastor para mim. Ninguém. Entende? Não é por causa do pai que eu sou bom, não. É porque eu decidi que eu quero ser abençoado. Eu decidi que eu quero comer o melhor dessa terra. Amém? Eu não quero que tudo que eu faço seja cortado na espada, não, queridos. É tão difícil você ver a igreja hoje, o retrato que eu tenho da igreja do Brasil. Vou falar do Brasil, que eu ando praticamente o Brasil todo. É uma igreja triste, pastor. É uma igreja que não tem paz. O povo que era para ser o povo que a paz via ceder todo o conhecimento das pessoas do mundo, era para olhar em nós e ver a paz transbordando a vida da igreja. E daí, de vez da paz, é amargura, é angústia, é aflição, é desespero, o povo desesperado. O povo que é para ser o povo mais alegre da face da terra é um povo triste. Entende? Um povo frustrado com o próprio Deus. Como uma pessoa frustra e decepciona com Deus? Quem nunca ouviu falar, alguém falando, parece que Deus não me ama, Deus não me ouve mais. Você já ouviu alguém dizendo assim? Palavras semelhantes, está dizendo que eu estou frustrado, decepcionado com Deus, eu estou na igreja, eu estou orando e Deus não faz nada por mim. É o que eu vejo, uma igreja doente. Entende? Por quê? Por quê que a igreja está doente? Porque para ouvir demais e fala demais. Em consequência, a gente deixa Deus impossibilitado de agir na nossa vida. Deus quer nos dar um melhor. No terceiro seminário, eu falo sobre o jardim do Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida e continuasse vivendo no jardim, comendo, usufruindo do melhor. Mas o homem decidiu, o homem o quê? Decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, que aquele fruto eu chamo de fruto da rebeldia. Ele decidiu viver uma vida de deserto, uma vida de suor, uma vida de trabalho, com doença e tudo mais. Entende? Às vezes é fácil a gente criticar Adão, mas e nós? Hoje nós temos as duas árvores diante de nós, os dois frutos. Nós temos o fruto da árvore da vida e temos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore da vida chama fruto da submissão e da obediência. E o fruto da árvore do conhecimento do mal chama fruto da rebeldia. Nós temos as duas escolhas. Se eu como do fruto da submissão e da obediência, eu vou voltar a morar no jardim. Amém? Ter o melhor de Deus, Deus cuidando de mim, ter comunhão com Deus. Mas quando a pessoa escolhe o fruto da rebeldia, é deserto. A vida não rompe. Pode orar, gente, pode orar. Eu falo para vocês com experiência vista em todo o Brasil. Pode orar, pode jejuar e a fé não ter resultado. E Deus quer mudar essa história. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar hoje por enfermidades, por cura, principalmente cura da alma. Só de ouvir um rebelde gera amargura. Eu já falei, a amargura gera aflição, desespero, angústia, gera mágoa, ódio, raiva, traumas. Entende? Rouba a coragem, gera medo de avançar, medo de prosseguir. E se acontecer tudo de novo? E se não der certo? E se eu me decepcionar de novo? Só de ouvir um rebelde gera tristeza, uma tristeza tão doída, que só a pessoa e Deus sabe como é quando está lá no cantinho dela sozinho. A tristeza, ela gera desânimo. A tristeza gera frieza, gera vontade de desistir, de largar tudo, de sumir, até de morrer. Gera doenças físicas mais variadas. Vai no médico, faz exame, mais exame, não dá nada, porque é espiritual. Entende? Gera doenças na família. Quantas pessoas já teve
um casamento, uma família, um lar tão abençoado, e ultimamente virou um inferno. E às vezes você não sabe o porquê, porque ficou doente, porque parou para ouvir ou falou de uma autoridade. Gera doença na vida profissional, mas Jesus está aqui para curar nessa noite, amém? Só depende de mim, só depende de você. Fecha os seus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar no teu espírito. Embora eu vou orar por você, mas quem tem autoridade para mandar todo mal embora é você. De olhos fechados, diga: eu tenho autoridade para mandar todo mal embora da minha vida. Diga mais forte: eu tenho autoridade para mandar todo mal embora da minha vida. Sabe por quê? Se um dia o mal entrou, foi porque nós permitimos ele entrar. Mas da mesma forma que nós permitimos, nós vamos mandar ele embora em nome de Jesus, amém? Agora, irmãos, olha aqui para mim, não é uma oração de cochicho, não. É uma oração de guerra, fala oração de guerra. Tem oração que eu entro no meu quarto e eu vou orar em secreto, só eu e Deus no pensamento. Mas tem oração que é oração de guerra, amém? Oração de comando, e você sabe o que está te amarrando, você sabe o mal que está te afligindo. Se é amargura, você vai mandar embora. Sai a amargura da minha vida, eu não te aceito, sai em nome de Jesus, amém? Então abra a boca e comece a orar, eu quero ouvir você orando. Abra a boca, começa a mandar o mal embora. Não ore em línguas, agora é hora de orar com entendimento. Manda embora todo mal, manda embora da sua casa, da sua vida. Deixa o Espírito de Deus te conduzir em oração. Deixa o Espírito Santo te direcionar em oração nessa noite. Não aceita sair aquela porta da maneira que você entrou. Não aceita viver mais um minuto da maneira que você tem vivido. Deus está aqui para curar, Deus está aqui para restaurar. É a sua noite, é o seu momento. Ora com fé, ora com fé. Senhor, nós estamos diante da tua presença nessa noite. Sabemos que o Senhor está aqui. Onde há a tua presença há milagres. Onde há a tua presença há cura, a libertação, a quebra de maldição. Nenhum mal pode resistir à tua presença. Por isso nesta noite nós oramos, Senhor, e ordenamos agora que todo mal, lá na alma, na emoção, toda amargura de espírito, essa amargura que tem gerado tanto desespero, que tem roubado a paz desse irmão, a paz dessa irmã, que tem gerado angústia e aflição, meu Deus, em nome de Jesus, nós ordenamos agora a amargura, pega toda a sua traia e saia desta emoção agora em nome de Jesus, bata em retirada agora, chega, vai embora agora em nome de Jesus, bata em retirada, isso, vai saindo, toda amargura, isso, vai saindo, tudo aquilo que vem para roubar a paz desse irmão, dessa irmã, vai batendo em retirada agora no poder do nome de Jesus, toda mágoa, todo ódio, toda raiva, todo sentimento de vingança, vai batendo em retirada, sai agora dessa emoção em nome de Jesus, todo medo de avançar, medo de prosseguir, meu Deus, quantas pessoas presas em cadeias do medo, o medo tem impedido essa pessoa de enxergar além, mas nesta noite, meu Deus, é no poder do nome de Jesus que nós ordenamos, que essas cadeias do medo sejam destruídas agora, sejam arruinadas agora, em nome de Jesus, e este medo bata em retirada agora, no poder do nome de Jesus, toda tristeza, Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas tristes na tua casa, teus filhos que foram gerados para viver a alegria verdadeira, onde tem a fonte da alegria que é o teu Espírito Santo habitando, mas no lugar veio a tristeza, Senhor, a tristeza roubou as forças, a tristeza gerou desânimo, a tristeza gerou vontade de desistir, vontade de largar tudo, de sumir, de desaparecer, até vontade de morrer. Quantas pessoas da igreja, meu Deus, tem pensado até na morte. Se eu morresse era a melhor coisa que ia acontecer na minha vida, mas nesta noite, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora
que toda tristeza saia. Pega toda a sua traia, tristeza, e vai se retirando desta emoção. Sai agora pelo poder do nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, pessoas que estão presas, além de estar presas, estão amordaçadas, acorrentadas, Senhor. Senhor, em cadeias de tristeza. Meu Pai, mas nesta noite, que essas cadeias sejam quebradas, essas mordaças sejam destruídas, e essas correntes sejam despedaçadas agora, e essa tristeza sai agora no poder do nome de Jesus. Todo tipo de doença física, da cabeça aos pés, do sangue ou dos ossos, onde quer que estiver alojada nesse corpo, doença física, eu te dou uma ordem: sai agora em o nome de Jesus. Bata em retirada todo tipo de doença física, toda doença na família. Levanta suas mãos em direção à sua casa. Meu Deus, visita cada casa aqui representada. Envia anjos com a espada de fogo na mão nessas casas, Senhor. Visita canto por canto desta casa. Vai lá, Senhor, em nome de Jesus. Vai na sala, vai no quarto, vai nos banheiros, entra ali na cozinha, Senhor. Vai nos 4 cantos deste quintal, entra lá no quarto deste casal, debaixo desta cama, onde a ninhada de demônios ali, Senhor. Senhor, lugar que é para haver amor, alegria e paz, tem sido motivo de tristeza, de angústia, de brigas e de contendas. Mas nesta noite, coloca fogo nesses demônios. Senhor, visita essa casa, que todos esses demônios saiam. Bata em retirada agora tudo aquilo que vem para trazer destruição, tudo aquilo que vem para trazer amarras, tudo aquilo que vem para ter a separação, Deus, dessa família, toda essa doença, que sai agora em nome de Jesus. Todo tipo de doença na vida profissional, pessoas que não conseguem romper profissionalmente falando. Senhor, as portas estão fechadas, parece que criou um céu de bronze intransponível. Mas nesta noite, que todo esse céu de bronze seja despedaçado, que essas portas sejam abertas agora, no poder do nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus? Eu creio que toda doença saiu da sua vida. Quantos creem dar uma glória a Deus? Mas Deus não deixa a casa vazia. No lugar da doença, Ele vai te encher do poder dEle agora. Levanta suas mãos. Agora você vai orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, abra a boca, vai orando em línguas, vai orando. Deixa eu te renovar. Você que ainda não é batizado do Espírito Santo, abra a boca onde você está e seja batizado agora, no poder do nome de Jesus. Vai orando em línguas. Enquanto eu oro com entendimento, você vai orando em línguas. Senhor, é no poder do nome de Jesus. No lugar da amargura, essa amargura que roubou a paz, que gerou desespero tanto tempo na vida desse irmão, essa amargura saiu. Eu ministro agora a paz do Senhor. Receba a paz, receba. Vai orando, receba a paz do Senhor. Deixa o Senhor inundar todo o seu ser da paz dele. Seja cheio, a paz do Senhor. Chega de angústia, chega de aflição, chega de desespero. É tempo de paz, é tempo de paz na sua vida. Receba. Isso. Deixa o Senhor inundar lá no lugar do ódio, da raiva. Receba o amor de Deus na sua vida. Deixa Deus te encher do amor dele. No lugar da tristeza, essa tristeza que te jogou para baixo, nem tem deixado você dormir à noite mais, nem remédio funcionava mais. Essa tristeza saiu, e no lugar da tristeza, receba alegria de Deus na sua vida. Receba alegria. Isso, seja cheio da alegria do Senhor. E a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Receba força, receba coragem, receba ânimo. Deus te doa pelas suas 2 mãos nesta noite. Deus torna te reerguer nessa noite para um novo tempo de conquista, tempo de avanço, tempo de crescimento, tempo de sucesso. Receba. Levanta as mãos. A ordem de Deus para a igreja nessa noite é: sejam cheios
Sejam cheios do Espírito Santo. Isso. Sejam cheios. Para fazer o inimigo fugir. Aleluia. De você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. Receba. Fogo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Molhado e revertido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Oh, aleluia. É a promessa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Reveste, Senhor, o teu povo da tua glória, do teu poder, da tua unção, Senhor. Aleluia. É a promessa de Deus. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor está liberando agora, Senhor, a tua promessa, Senhor, na vida do teu Espírito, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Já Aleluia. começa Receba nesta noite. Receba, adore. Glorifique o nome do Senhor. Fale mistério com Deus. Aleluia. Sinta, aleluia, o abraço do Espírito Santo na sua vida agora, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, adore o Senhor. Aleluia, receba do Senhor a libertação dobrada do seu Espírito, da sua graça, do seu poder, da alegria, da unção. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja. Aleluia. Um calor tão glorioso